Antes de falarmos sobre memória, leia as palavras que vão aparecer aqui e tente memorizar elas de cabeça. Agora, diga se você viu as seguintes palavras. Se você respondeu que viu essas 3 palavras na lista, você produziu uma falsa memória, assim como a maioria das pessoas que faz esse teste. A palavra dormir não aparece na lista que você viu. Ela está fortemente associada semanticamente às palavras da lista. Nossa cognição é vulnerável a esse tipo de erro por funcionar de maneira associativa. Falsas memórias, ou seja, lembranças que temos de coisas que não aconteceram, podem ser muito vívidas, tanto quanto memórias de coisas que realmente aconteceram. Por isso que o simples fato de uma memória ser vívida e poder ser descrita detalhadamente não é uma prova final de que algo realmente aconteceu do jeito que alguém falou. Esse teste da lista de palavras que você fez foi repetido com várias pessoas e boa parte delas acharam que viram algo que, na verdade, não viram. Se as nossas memórias recentes sobre coisas simples podem ser distorcidas sem que a gente perceba, o que esperar das nossas lembranças distantes e relacionadas a coisas complexas? Esse foi um assunto que interessou Elizabeth Loftus, uma psicóloga cognitiva interessada em como formamos e recuperamos lembranças. Nos anos 80, um número crescente de pessoas passou a misteriosamente se lembrar de terem sido abusadas sexualmente na infância. Uma coisa em comum nesses casos é que tais descobertas foram feitas com a ajuda de terapeutas. Eles acreditavam ter ajudado os pacientes a acessar memórias da infância reprimidas em seus inconscientes. As pesquisas de Loftus e outros psicólogos sobre falsas memórias e o poder da sugestão mostravam que algo diferente podia estar acontecendo nessas sessões de terapia. Em um dos estudos de Loftus, 2 grupos de participantes assistiam o mesmo vídeo sobre um acidente entre 2 carros. Depois, os pesquisadores perguntaram para um grupo de participantes a que velocidade os carros estavam quando se esmagaram, e perguntou a outro grupo de participantes a que velocidade os carros estavam quando se tocaram. O primeiro grupo relatou uma velocidade muito maior do que o segundo grupo. A simples mudança na maneira de perguntar algo resultou em uma grande diferença nas memórias dos participantes, mesmo que ambos tenham assistido exatamente o mesmo vídeo. Em outros estudos, Loftus e seus colegas conseguiram implantar em seus participantes, por meio da sugestão, a falsa memória de que tinham se perdido em um shopping quando eram crianças. Pesquisas sobre testemunhas oculares de crimes também mostraram que informações apresentadas depois do crime podiam distorcer bastante a memória dos participantes. Vale a pena lembrar que em alguns países na época e até atualmente, a identificação de um acusado por uma testemunha ocular pode ser o suficiente para alguém ser preso, e muitas pessoas inocentes já foram presas por causa disso. Por meio de várias pesquisas como essas, Loftus conseguiu demonstrar que era relativamente fácil mudar a memória que alguém tinha sobre detalhes de algo que aconteceu. Se Loftus conseguia fazer isso com tanta facilidade em seus experimentos, uma possibilidade preocupante era de que os terapeutas, tão convictos de que haviam memórias reprimidas a serem descobertas, estivessem encontrando exatamente aquilo que procuravam por meio de sugestões não intencionais aos pacientes. Considerando as evidências extremamente desfavoráveis que foram descobertas sobre muitos dos casos de abuso sexual lembrados décadas depois de supostamente terem ocorrido, provavelmente era isso que estava acontecendo: falsas memórias produzidas por meio de sugestões. Como você pode imaginar, o poder da sugestão na recuperação de memórias também poderia estar por detrás de vários dos relatos de abdução alienígena e memórias de vidas passadas. Mas muita calma, porque a nossa memória funciona muito bem na maioria dos casos. O importante é lembrar que a nossa memória é muito vulnerável a sugestões, e que toda vez que tentamos lembrar de algo, não estamos apenas acessando um registro preciso daquilo. Podemos também estar recriando e modificando detalhes das nossas lembranças a partir de novas experiências, de um jeito parecido com a brincadeira do telefone sem fio. E não se esqueça que você sempre curte e compartilha os nossos vídeos.